grande bênção na sua vida. Você veio buscar força, poder, ânimo. É aqui na casa do Senhor que tem, né? Então, eu vou contar para vocês uma história. A história de 3 cruzes. Você pode deixar essa estampa e soltar? Tá. Então eu vou contar a história para vocês. O maior modelo é o nosso Jesus. 3 cruzes. A história é cantada. E assim, irmãos, nós fortalecemos a nossa fé. O madeiro não consegue apagar a linda história, pois Jesus irá voltar, revestido em luz, em glória. Estão no monte do Calvário 3 cruzes sobre a terra. Uma representa a paz, outras representam guerra. Há uma cruz onde a maldade não mostra arrependimento. Ó, quão triste é o seu fim, entre dores e tormentos. Mas a cruz que é mais pesada, mais violenta e de mais dor, é também a que revela a história de amor. Trouxe ao mundo esperança, seu viver tornou-se luz. Uma cruz que cai por terra, ressurgindo ali Jesus. O madeiro não consegue apagar a linda história, pois Jesus irá voltar, revestido em luz, em glória. Ainda resta uma cruz, implorando por perdão. Com o olhar Jesus o abraça, lhe concede salvação. Mas a cruz que é mais pesada, mais violenta e de mais dor, é também a que revela a história de amor. Trouxe ao mundo esperança, seu viver tornou-se luz. Uma cruz que cai por terra, ressurgindo ali Jesus. O madeiro não consegue apagar a linda história, pois Jesus irá voltar, revestido em luz, em glória. Ressurgiu em luz, em glória.
Jesus irá voltar, revestido em luz, em glória. Pois Jesus irá voltar, revestido em luz, em glória. Amém, irmãos? Essa mensagem trouxe um conforto para o seu coração? Trouxe um conforto? Muito bem. Irmãos, se Jesus estivesse aqui conosco hoje para fazer a pregação do dia, como será que Jesus falaria para nós? O que será que Jesus falaria para nós? Vocês sabem que todos os dias em que Jesus esteve aqui na terra, durante todo o seu ministério, ele ensinava todos os dias. Ele era um professor, uma excelência em professor, com uma didática especial, voz suave, sorriso nos lábios, doçura nas palavras. E fazia perguntas. Isso, muito bem. Então, queridos irmãos, fica essa curiosidade para nós. Quando Jesus falava com mulheres, e ele queria passar uma lição, ele contava uma história para as mulheres. Então, mas ele usava figuras nessa história que fosse do cotidiano dessa mulher. Ele falava de moeda, falava do pão, falava do fermento e outras coisas. Quando Jesus falava com os pescadores, então ele usava outras figuras. Ele falava do mar, do peixe, das redes. E ali Jesus embutia o que ele queria ensinar, a história que ele queria passar, a moral que ele queria passar para as pessoas e também para os seus discípulos. Quando Jesus falava com camponeses, ele falava de ovelhinhas, falava do sol, da chuva, da semente, da colheita. Então eu acredito que era bem fácil entender o que Jesus queria dizer. Mas certa vez, irmãos, nós vamos ver que era bem de madrugada, bem de madrugadinha, e ainda estava escuro. Jesus se dirigiu à beira de um lago. Logo foram os seus discípulos, porque sabiam que o costume de Jesus era orar bem cedinho. E logo vieram os camponeses que moravam por ali, pertinho. Então Jesus começou a falar. E olha, agora já está tão escuro? Não. Agora subiu um pouquinho quem? O majestoso sol. Então, Jesus olhou bem para aquela figura. E ela clareando cada vez mais. Aqui a gente vê a beira do lago. Podemos imaginar que Jesus estivesse ali,
que era nesse local que Jesus, os discípulos e os camponeses estavam. Então Jesus, surgindo o sol, e o sol cada vez mais forte, de repente a água, a superfície da água, que era límpida, transparente, cristalina, de repente o sol tão forte refletiu aquela claridade. E quando o sol bate na água, olha que a gente não consegue nem olhar, de tão forte que é. De repente, olharam para uma hastinha de uma plantação, pelo botão de uma flor, uma outra flor aberta. Todas essas flores, hastes, botão, eles tinham orvalho da noite. Aquelas gotinhas do orvalho. E de repente o sol chegou ali e deixou aquela flor mais bonita, como se ela estivesse brilhante, aquelas gotas da flor. Então o mundo, o dia, a natureza dizia: bem-vindo, sol, porque você trouxe um novo dia. E os passarinhos começaram a cantar, louvando a Deus. De repente, Jesus chamou seus discípulos: venham aqui. Olhem o sol. Olhou para a multidão que estava ali, as pessoas. Olhando para as pessoas e olhando para o sol, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E os discípulos: tudo isso é para nós, mestre? Sim, tudo isso é para vocês. Assim como o sol se levanta todos os dias, ele sai, se levanta no firmamento azul e vai clareando, 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 dia a dia, saudando a terra, saudando os moradores, saudando toda a natureza. Jesus disse: assim devem ser vocês, meus discípulos. A luz que vem do céu, a luz para o mundo. O mundo está na escuridão. O mundo está nas trevas do pecado, desassossegado, triste, doente. O mundo está sofredor. E cabe aos discípulos ser essa luz. E agora eu traduzo: discípulos, cada um de nós, que representamos aqui na terra a luz do Senhor. Todos nós aqui temos embasamento. Nós temos a misericórdia de Deus para sermos luz. Imaginem se o sol se negasse a dar a sua claridade. A missão do sol, irmãos, é uma missão de amor e é uma missão de obediência, porque ele obedece e ama aquele que o criou. Quanto mais nós, discípulos amados, e que o Senhor colocou sobre nós essa autoridade, vós sois a luz do mundo. E ainda continuando o verso, diz assim, que Jesus, ainda continuando a história da claridade, Jesus olhou lá na frente e viu algumas cidades. E depois viu algumas aldeias. Aldeias eram as casinhas, irmãos, que eram construídas
em cima dos montes. E agora, com a claridade, podia-se ver a cidade ao longe, podia-se ver as aldeias. Aí o Senhor olhou de novo para os discípulos e disse assim: olha, Fernanda, quando sai o sol, é impossível de ver uma cidade? Não. Se esconde uma cidade quando sai o sol? Assim é o discípulo. Quando ele está em luz, ele deve se revelar. Se revelar pelas obras verdadeiras, pelas obras santas. E ainda mais, olha o que o Senhor falou: por acaso numa casa acende-se uma candeia e coloca embaixo, no lugar que não é apropriado? Não, a Bíblia diz que numa casa a candeia é para ficar no alto, na altura ideal, pendurada no velador, para que ela possa iluminar todos os que estão na casa. A lanterna, vós sois a luz do mundo. E esses camponeses, irmãos, que moravam nos montes, ali perto daquele lago, esses camponeses, eles eram alguns camponeses e alguns pescadores. Sabem como era a casa deles? Eles eram simples. Jesus trabalhando com as pessoas simples, porque Jesus quer moldar o coração. Jesus quer moldar o coração daquele que se entrega, daquele que se deixa ser trabalhado. A casa de camponeses e de pescadores era, irmãos, feita de um aposento só. Sabe o que é um aposento só? Era um cômodo só. Então, em nenhuma casa poderia estar faltando a luz. Olha, lição prática. Discípulo, representar a luz, representando a claridade. Irmãos, Jesus disse também: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Olha só, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Resplandeça a nossa luz através das nossas boas obras, para que as pessoas possam ver Jesus em nós. É possível, irmãos? Nós sabemos que não é fácil, mas também não é impossível. E às vezes nós nos encontramos um pouquinho aflitos, um pouquinho desesperados. Mas sabem por que isso acontece? Porque, irmãos, agora a gente faz uma viagem lá para o livro de Apocalipse. Quando o apóstolo João, recebendo orientação de Deus, escreveu algumas cartas para algumas igrejas, num total de 7 igrejas. E entre essas 7 igrejas, ele deixou uma mensagem para
os últimos dias. Olha aqui, irmãos. A carta da igreja, né, de Laodiceia, para a igreja de Laodiceia. Qual é o período dessa história? É hoje. É a atualidade, irmãos. É os nossos dias. Sem dizer que o inimigo, ele é astuto e ele está de prontidão para apagar a minha luz e a tua luz também. E às vezes, Bia, a nossa luz nem chega a ser uma lanterna. Às vezes é uma chaminha de vela. É uma chaminha. Mas ela não pode ser apagada. Então agora vem o conselho. Qual é o significado da palavra Laodiceia? Morno. Nem cá, nem lá. Transformando em luz. Eu poderia dizer que é uma pessoa que não percebe a luz. Ela não enxerga a luz. Ela é morna. Eu estou enxergando? Tá bom. Não estou enxergando? Tá bom do mesmo jeito. Então, complicado. Agora, tem algum elogio para essa igreja? Tem? Nenhum elogio. Porque o Senhor sabia que nos últimos dias da história, irmãos, desse mundo, os tempos seriam mais difíceis, o amor de muitos esfriariam. Ah, irmãos, ódio pela causa de Deus. Há ódio sobre cada pai da igreja, sobre cada mãe da igreja, sobre cada filhinho da igreja. O inimigo, ele vê com desagrado quando uma família está unida em oração, em louvor, em cântico, em obediência e em estudo da Bíblia. Só que muitas vezes nós não nos apercebemos que nós não estamos enxergando. Sabe essa luz, como do sol? A luz do sol a gente enxerga. Mas muitas vezes nós não enxergamos a luz maior. A luz que vem lá do céu. Nós não enxergamos, nós rejeitamos. E às vezes é possível que a gente nem se aperceba disso. Mas vem uma repreensão. Acha que não precisa de nada? Eu não preciso mudar, do jeito que está bom. Por isso, quando a igreja está pedindo, clamando, irmãos, isso é bom, porque ela não está acomodada com a escuridão. Ela não está acomodada com a situação em que as pessoas estão vivendo lá fora. Nós não estamos assossegados com os nossos filhos que não estão dentro da igreja. Irmãos, vocês veem como bate, como se completa o assunto, como clareia a nossa mente, como rasga os nossos olhos, para que nós possamos enxergar. Agora, por que tudo isso? O povo de Laodiceia dizia: não preciso de nada, estou rico, abastado e não preciso de nada. E o que a Bíblia diz? Pobre, cego e nu. Mas agora, irmãos, ficando só na palavrinha referente aos olhos.
Nós, quando estamos conformados com o mundo, quando o nosso caráter não é discernido pela pessoa lá fora, e quando é difícil fazer a distinção entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Irmãos, como nós precisamos nos policiarmos, ainda que lá no mundo, estar atento, estar vigiando e manter o caráter de Cristo. Aí entra, irmãos, a contemplação. Quando eu olho, quando eu medito, quando eu olho para a cruz de Cristo, quando eu vejo o seu ministério de muito sofrimento aqui nessa terra, então isso vem calar em nosso coração. Irmãos, existem algumas doenças dos olhos. Eu acho que a Neia poderia falar algumas, né? Eu vou ser bem reduzidinha, porque eu não entendo muito disso. Uma doença de olhos, né? Quer ver só? Miopia. Existe a miopia, né? Isso, a miopia. Existe glaucoma. Muito séria. E existe também uma que não é tão séria, mas ela causa um desastre na vida da pessoa. Catarata. Catarata, ela é uma pelinha. Ela é uma pelinha, mas essa pelinha embaça os olhos. E a pessoa não consegue enxergar. O inimigo, irmãos, ele é a catarata. Que ele vai aproveitar qualquer brecha na nossa vida, qualquer deslize, para tapar os nossos olhos, para tapar os nossos ouvidos, para tapar a nossa boca, para que nós não venhamos a falar do poder majestoso do nosso Deus. Mas há cura quando a catarata é o inimigo. Aconselho-te que de mim compres colírio, o bom colírio. Sabe o que é o colírio? O colírio é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está na terra, irmãos. Ele está aqui nesse momento. Ele está se movendo por entre nós. Ele está desobstruindo, irmãos, a escuridão dos nossos olhos. Ele está abrindo a nossa mente, porque primeiro nós precisamos ver a nossa condição espiritual. Estou cheio de luz ou eu estou em trevas? Cabe à igreja fazer uso deste colírio, que é para a salvação de almas. Irmãos, o salmista foi muito feliz quando no Salmo 119, 18, ele diz assim, o salmista escreveu esse verso: desvende os meus olhos para que eu veja. Olha, o salmista de Davi, desvende os meus olhos para que eu veja as maravilhas, principalmente as maravilhas da tua lei, Senhor. Que nós, se estivermos amparados diante da maior constituição,
do maior estatuto, da maior lei moral, que é os 10 mandamentos, com certeza teremos amor no coração e refletiremos este amor aos outros. Esta, irmãos, é a mensagem. Veja bem, no Egito, quem foi uma grande luz? José. Lá na Babilônia, Daniel, seus companheiros. Lá na Pérsia, com a rainha Esther, Mardoqueu e outros. E hoje, quem são os instrumentos? Hoje é irmão Abílio, o outro nosso irmão, o Flávio, Fernanda. Cada um de nós, irmãos, nós somos luz e não devemos apagar essa luz ou deixar esta luz sem vida. Portanto, irmãos, Deus fará grandes coisas por seu povo se eles se separarem do mundo. E que quando nós estivermos em uma festa ou em uma grande multidão, num grande evento, que nós possamos refletir a luz e não ser difícil olhar para mim. Por exemplo, eu vou olhar para a Bia. Nossa, a Bia, cristã. Vou olhar ali. Não sei, será que é cristão? Não é? Olha, irmãos, nós somos a luz e devemos cumprir essa nossa ordem. Jesus não nos convida a ser luz. Ele diz, vós sois. Ele não nos convida a resplandecer. Jesus disse, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam em ti as vossas boas obras, e assim eles glorifiquem a Deus. Irmãos, a nossa vida, o nosso falar, o nosso olhar, o nosso trabalhar, pode dizer, tem como dizer o que somos. Nós possamos, acatar esses conselhos, esses sábios conselhos. E agora, irmãos, esse Jesus, Ele nos deixou essas palavras para nós ouvirmos. E agora eu vou contar uma outra história de maneira cantada. E você e eu, se estivermos um dia em desespero, em dor, enfrentando barreiras, não desanime, porque esta não é a proposta do nosso Deus, tá? Confie. Agora você vai ouvir a história através. Meu mundo desabou, já não podia suportar. Atordoado eu clamei, Senhor, onde estás? E Ele então apareceu, fortalecendo os meus pés, dizendo, filho, eu estou através. Sem dor não há vitória, sem barreiras não há superação, sem
sem cruz a glória não virá. Se o vaso não quebra, não há restauração. Através do frio e da dor, há um Deus que trabalha em meu favor. Pelo vale comigo Ele vai, e através de tudo que possa acontecer, me ensina a depender do seu amor. Os planos do Senhor, a sua forma de agir, revelam sua intenção de salvar e conduzir. Em cada hora de aflição que eu ainda enfrento aqui, Ele transforma tudo em bênçãos para mim. E a chama não me queima, pois segura estou em seu poder. E as águas não me afogarão, sua mão protege e guia meu viver. Através do frio e da dor, há um Deus que trabalha em meu favor. Pelo vale comigo Ele vai, e através de tudo que possa acontecer, me ensina a depender do seu amor. Meus olhos jamais poderão enxergar, ouvidos jamais poderão ouvir falar de outro Deus tão grande assim, que trabalha para mim. Através do frio e da dor, há um Deus que trabalha em meu favor. Pelo vale comigo Ele vai, e através de tudo que possa acontecer, através do frio e da dor, há um Deus que trabalha em meu favor. Pelo vale comigo Ele vai, e através de tudo que possa acontecer, me ajude a depender do seu amor. Do seu amor. Nós coloquemos em pé. Querido Deus, agradecemos a oportunidade que tivemos de estarmos reunidos nesta casa de oração.
onde viemos, querido Jesus, para ouvir da tua palavra, buscar consolo, forças, perdão pelos nossos pecados. E, querido Jesus, que a tua palavra encontre um lugar em nosso coração e que o Espírito Santo, em nosso coração, através da tua palavra, meu querido Deus, possa fazer a diferença em nossa vida e que nós possamos enxergar do teu poder, do teu amor e refletirmos a grande luz que vem do céu, que é Jesus. Abençoe a cada um dos representantes que estão aqui. E atrás de nós, querido Jesus, existe também parte da nossa família. Que, querido Jesus, o teu braço, o teu poder, a tua graça, a tua glória, acompanhe também os nossos queridos familiares e que todos possam ter tempo para fazer a grande decisão de ser discípulos do Senhor. Abençoe esta congregação, abençoe a cada lar e família aqui representante, que dentro dos nossos lares não venha a faltar a tua luz e que a nossa casa, que o nosso lar seja um pequeno céu ou o começo do céu aqui na terra. Querido Jesus, perdoa as nossas faltas, dá-nos forças, dá-nos ânimos para enfrentarmos as barreiras. Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém.